meu povo sem preguiça! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Estamos aqui mais uma vez para gravar um episódio maravilhoso para vocês. E antes de tudo, eu quero pedir para vocês que se inscrevam no canal, deixe seu like, comenta muito pra gente saber o que vocês estão achando dos nossos conteúdos. E hoje eu vou trazer para vocês uma pessoa maravilhosa que vai conversar com a gente de conteúdo excelente que vocês precisam entender. Vai ser muito importante também para nossa saúde mental. Seja bem-vinda, Nívia Helena, nossa psicóloga e neurocientista. Ai, que linda, né? Gente, tem uma energia essa menina, né? Contagia, não é? Gente, é um prazer pra mim, viu? Tá aqui, Miley. Prazer é nosso. Sim, tô muito animada. Vamos juntos aí, né? Percorrer o caminho da mente, né? Que é difícil, né? De chegar lá num ponto que você consegue trabalhar as dificuldades do dia a dia, né? Mas a gente tá aqui pra isso. Tem aí uns mistérios, né? Sempre. Vários códigos. Nívia Helena, conta pra gente, né? Hoje a gente vai falar de ansiedade e depressão. Conteúdo aí que tem crescido muito nas redes, principalmente nesses momentos turbulentos que passamos. Como que tem sido e como que a gente vai abordar esse assunto de forma ampla, né? Hoje a gente vai conversar muito disso. Você prefere que a gente comece por um determinado assunto ou a gente vai desencadeando? O que você prefere? Tudo bem, o que você achar melhor. Porque a ansiedade e a depressão, ela tá junta, né? Se não tratar uma, acaba desencadeando a outra. Com certeza. Né? Então, o que você achar que a gente pode começar, tô contigo. Então vamos lá, né? Vamos começar comentando sobre o que é a ansiedade em si. Que as pessoas estão aí perguntando, às vezes fica uma dúvida pra gente entender aí que se tem um ansioso ali assistindo a gente. Todos nós somos ansiosos, né, Miley? Seja para fazer uma faculdade, fazer as provas finais, seja para resolver alguma coisa no trabalho, fazer as escolhas, né? Então, existe a ansiedade ali que é normal, tá no nível normal. Quando que é um problema? Né? Quando você não consegue fazer suas coisas. Quando existe alguma coisa acontecendo na tua vida que te paralisa. Aí a gente pode dizer que você tem uma ansiedade fora do normal e pode se tornar aí um transtorno de ansiedade. Né? E aí tem que observar. Porque medo todos nós sentimos. É uma reação normal do corpo. Por exemplo, se você vê seu filho, né, para quem tem filho, vê seu filho atravessando a rua e um carro estiver passando, a adrenalina sobe, né, o nível de cortisol no corpo vai lá em cima e te deixa a adrenalina lá no topo. E aí te avisa, né, que tá acontecendo alguma coisa, que seu filho pode sofrer alguma coisa, né? Aí ok, o nível de ansiedade seu subir, tá tudo bem. Porque você vai se movimentar para salvar aquela criança, né? Salvar teu filho ou quem quer que seja. Tá tudo bem. É a reação de luta ou fuga, né? Exato. Então, é a reação que é do corpo, né? Então, eu falo muito de... Por isso que eu sou neurocientista, né? Eu falo muito de neurociências. A gente precisa conhecer a reação do nosso corpo, né? Você conhecendo, você sabendo o que está acontecendo, né? E é importante aí um terapeuta entrar, né? Um psicólogo entrar para te ajudar a identificar, porque às vezes a gente não sabe quais são os gatilhos, né? Então, tem coisa que é normal, o medo, o estresse do trabalho, né? Desde que você aí não esteja entrando numa síndrome de burnout, né, que aí é uma estafa muito grande, né? Mas assim, tem coisa que é muito normal. Medo, estresse, ficar ansioso por qualquer coisa que vai acontecer. Agora, se te paralisar, se deixar você trancado dentro de casa, sem vontade de sair, aí você começa a se preocupar. Quando é que começa essa síndrome de burnout que você falou? Começa quando você está num nível muito alto de trabalho. Ou seja, você trabalha 24 horas por dia e não tem aquela hora de descanso, né? Que você precisa parar um pouco, respirar, férias, né? Então, assim, é quando é pedido demais para você, né? Tá relacionado, então, também com o sono, com a qualidade de sono. Normalmente quem trabalha demais nem dorme, né? Vai dormir exatamente. 4 horas. Eu conheço pessoas, né? O Tem Paulo Musi falava muito que ele dormia 4 horas, né? Mas ele parece que não teve a síndrome de burnout, né? Porque o homem trabalhou, ficou todo, né, poderoso. Quem conhece Paulo Musi sabe como é que o cara com certeza. É um médico ortopedista aí que tá, né, ajudando tantas pessoas. Verdade. Eu sigo ele porque eu quero dar uma emagrecida aqui também, né? A gente tem que reconhecer o que a gente precisa melhorar. A gente sabe também. Com certeza. Então, é uma quantidade de trabalho exagerada. Nem todo mundo vai dar conta disso. Né? Tem gente que consegue aí ficar sem dormir sem dormir não. Consegue dormir 4 horas e ficar bem. Mas tem gente que não aguenta. Tem gente que precisa de mais. Porque cada organismo é diferente do outro.
É importante ter esse autoconhecimento, né? De saber a que ponto que você pode ficar estressado e a que ponto que tá tudo bem. Sim, a maioria de nós não tem um autoconhecimento aí muito bom. Sim. Né? O que acontece com a gente? Nós vamos crescendo, né? Muito de acordo com os ensinamentos dos nossos pais. E às vezes causa algumas dificuldades aí no nosso desenvolvimento, né? Humano. Porque às vezes nem o que nossos pais ensinaram não tem muito a ver com a gente. E demora um pouco pra gente ver isso, né? Às vezes precisa trabalhar isso em terapia. Aprender isso, né, com um profissional da mente, né? Que sabe como que funciona. E é por isso que os jovens têm bastante dificuldade em fazer algumas escolhas, né? Eles às vezes se rebelam, né? Porque às vezes não é muito o que ele pensa, sabe? A forma que o seu pai tratou você, talvez você não queira tratar seu filho. Sim. Né? E a gente vai também se fazer de vítima, né? Ah, meu pai me tratou mal, não vou fazer nada, vou virar. Não é legal para a mente, nem para o corpo e nem para sua vida, para se desenvolver. Né? Então a gente tem que aprender a lidar com essas pressões. Porque a vida é pressão, né, Miley? Sim, totalmente. Né? Se a gente for ver a nossa vida aqui, a gente vai ver o quanto que a gente sofreu de pressão, né? E o pessoal de casa aí deve estar sabendo o que eu tô falando, né? Então todos nós vamos passar por pressão. Mas a questão é, como você vai lidar, né, com essa pressão? Como que você vai ter resiliência para lidar com o problema e chegar a uma solução? Porque às vezes tem certos comportamentos que nós fazemos que na verdade atrasam a nossa vida. Tem certas escolhas que a gente não presta muita atenção e é só por falta de autoconhecimento mesmo, de saber o que você quer da sua vida. Aí isso meio que atrapalha quem você é. Né? É um desafio a pessoa também entender esse momento e o momento de procura também, né? Eu acredito que a ansiedade... Eu já vivi alguns momentos de ver já a crise, né, acontecer e realmente não entender como se portar diante da pessoa. Eu acredito que já chegou casos assim bem frequentes para você, mas... da pessoa ter uma crise ali e você não saber como se portar. Isso tem uma regra para você poder fazer esse primeiro atendimento, até a pessoa se acalmar? Tem um método, assim, para a pessoa que não é estudada na área, no caso, né? Para uma pessoa que só quer fazer o primeiro atendimento. Essa semana, Miley, uma pessoa me ligou, né? Alguém me indicou para ela. E ela virou para mim, assim, no telefone ela não conseguia nem falar direito, né? E ela estava desesperada mesmo. E no telefone, eu já consegui falar com ela, né? Calma. Ouve a minha voz. E ela ficou assim impactada no telefone. Falei, ouve a minha voz. Fica calma. Tá falando muito rápido, eu não tô conseguindo entender o que você tá querendo. Fica tranquila. Você me ligou, eu sou a psicóloga, né? A pessoa que te deu meu telefone direto. E ela falou, nossa, não, eu pensei que fosse, né, assistente ou coisa assim e tal. Eu falei, não, meu telefone direto. Fica calma. E ela confiou em mim. Eu passei confiança pra ela, né? Ela se acalmou e a gente conversou um pouco. Né? Então, assim, não adianta você entrar no desespero quando acontece alguma coisa com você. Né? E depende muito do que acontece. Por exemplo, quando você perde alguém, não há problema você chorar. Não há problema você se desesperar. Né? O que acontece é que o processo do luto para cada pessoa é diferente, né? Mas isso não pode perdurar. Você não pode deixar de viver. Porque quem partiu foi a outra pessoa. E embora cause dor na gente, a gente precisa continuar vivendo porque a gente não foi junto com a pessoa. Né? Então o bacana é quando a gente perde alguém, a gente pensar no que ela deixou na gente. Né? Assim como a gente também vive hoje uma vida em que a gente precisa pensar o que a gente está deixando também de legado, né? Como pessoa, certeza. Como ser humano. Que é única, né, também a vida. Então, assim, não adianta se desesperar, mas você não vai deixar de sentir as coisas que você está sentindo. No caso da ansiedade, assim, quando você tem uma crise muito forte e você vai ser levado para o hospital, por exemplo, né, vamos supor que seja nesse nível, quando chegar lá, você vai receber o quê? Um calmante, né? Mas assim, antes do calmante vem um oxigênio. E o oxigênio é para quê? Para te acalmar. Para respirar, né? Sim. Respirar. Então, quando você estiver muito ruim, né, para todo mundo que estivesse num momento difícil, que está difícil de lidar, comece a respirar, né? Porque respirar é de graça. Mas precisa respirar diferente. Eu tive isso aí foi bem forte, assim, que eu lembrei agora no episódio, que foi quando eu fui tirar a habilitação. Eu
eu nunca pensei que eu era tão nervosa para esses momentos de pressão. E ali eu senti realmente, parecia que o meu coração ia sair pela boca. Eu comecei a suar pelas mãos, sensação que eu nunca tinha tido na minha vida, da minha mão suar. E eu achava que eu ia infartar, porque minha respiração parecia que vinha aqui. E aí eu fiz a prova da habilitação e eu tava muito, muito nervosa. E eu fiz todo o processo até sair do percurso, assim, tudo certo. Quando eu virei, eu tinha que pegar uma distância e mudar a marcha, né? Mudar da segunda pra terceira. Só que aí, quando chegou nesse momento, eu tava já tranquilo, porque eu já tinha feito a baliza, mais difícil e tal. Mas quando chegou ali, eu não peguei a velocidade, eu passei E aí o instrutor falou pra mim, pode descer do carro. Reprovada. Fui reprovada. E aí eu pensei assim, nossa, mas por que eu fui reprovada? E no momento eu não tive nem clareza pra mim pensar que eu não tinha pego velocidade pra mim passar a terceira e ele não poderia me reprovar. Só que eu desci do carro. A minha reação foi mais rápida do que o erro dele. Eu não poderia ter sido reprovado. E aí eu desci do carro, tudo certo, fiz. Daí quando eu desci do carro, daí o instrutor falou, mas ela não tinha velocidade pra passar. Daí ele falou assim, mas ela desceu do carro. Mas ele falou, né? Porque tipo assim, ele... Era como se fosse um teste. Se eu tava realmente preparada, eu ia ter consciência de que eu não peguei a velocidade e poderia continuar a prova. Mas eu fiquei nervosa e eu saí do carro. E aí tive que fazer de novo. Da segunda vez, eu trabalhei a respiração. E aí quando eu entrei no carro, o moço perguntou, você tá calma? Eu falei assim, não estou calma. Por isso eu peço um Mas minutinho. tá tendo autocontrole. Você, né? Eu falei assim, eu não estou calma, mas dá uns minutinhos que eu vou respirar e eu vou ficar calma. Aí ele pegou e falou, você tem todo o tempo do mundo. Eu respirei 10 vezes profundo. Aí eu falei, agora eu estou pronta. E fui e passei. Perfeito. E foi isso, a respiração, o oxigênio. E é de graça, né, Maia? De graça. Você vê, é uma coisa, o que acontece quando você respira? O oxigênio vai pro teu cérebro. Que normalmente a gente tá aqui no automático, né, respirando. A gente não tá respirando de verdade. A gente tá aqui só... Verdade. Vivendo. Mas o respirar manda oxigênio e faz o que? Eu pensar melhor. Faz eu prestar atenção na minha reação. Você não prestou atenção que você estava certa. Você estava tão nervosa e preocupada mais com a opinião dele. E não lembrou que você fez todas as aulas. E que você sabia o que você estava fazendo. Que era só confiar em você. E da segunda vez você teve autocontrole. Você começou a respirar, oxigenou, a mente fica mais ampla, aberta, livre. E aí você consegue. Exatamente. E realmente oxigena o sangue, né? Que daí você fica mais tranquila, sua pressão também dá uma baixada. E aí você consegue aumentar a sua tensão também, só que de forma tranquila. Quando você fica ansiosa, o cortisol é um hormônio ruim. A gente não pode ter ele muito alto, né, no nosso organismo. Então, quando eu tô muito ansiosa, o cortisol sobe. E aí você não presta muita atenção nas coisas, não. Você tá nervosa. E tem outra teoria também que fala que quando a gente é avaliado por outra pessoa, a gente fica mais nervoso que o normal. Ou seja, se você for dirigir hoje sem que ninguém olhe, você não liga. Você passa, você faz o teste. Ok, beleza, se não tivesse ninguém ali do seu lado. Mas porque tinha alguém ali do lado. Né, deixa você um pouco mais alerta. Um pouco mais assim, eu vou ser julgado por ele. Eu preciso, né? O que eu vou fazer? Isso também atrapalha, às vezes. Então, não liga muito. E é um exercício mental que você tem que fazer. Não ligar muito para a opinião das outras pessoas, né, a seu respeito. A opinião mais importante é a sua, né? Não que algumas críticas, né, que o pessoal fala, críticas construtivas, mas para mim, acho que crítica é crítica, né? E a gente recebe isso, às vezes, muito violento na nossa mente, né? Então, o que você tem que fazer? É escolher o tipo de pessoa que você quer ser. E segue o teu rumo. Porque você não vai fazer para os outros o que você não gostaria que fizesse para você. E se alguém fizer alguma coisa que você não gosta, é ela, não é você. Né? Então, sinto muito, mas aí é só você não ficar muito perto, né, do que te faz mal. O quadro de ansiedade, ele faz desfavorecer em vários âmbitos da vida, né? Sim. Tanto numa apresentação de trabalho, seja do TCC, que é o martírio aí que chega... Muitas pessoas ficam muito nervosas para apresentar o TCC, depois que apresenta, fala assim, nossa, por quê? Mas se você conseguir fazer, não é nada relacionado à ansiedade, né, ou transtorno de ansiedade. Sim.
né? Então, é isso que é uma pergunta assim. Porque quando chega a ser uma ansiedade num momento desse de estresse... Quando você não faz a apresentação, você sai correndo do palco, por exemplo, e não faz de jeito nenhum. Quando você se esconde no banheiro, quando você senta, começa a tremer, começa a ter enjoo, vomitar, né? São sintomas assim bem específicos. Sente um bolo também aqui que parece que, sabe, tá entalado. Então são vários sintomas, calafrios. É muito séria a ansiedade. O transtorno de ansiedade é muito sério, sabe? É muito além do que hoje a gente imagina. Hoje a gente fala que todo mundo é ansioso, né? Ah, você é ansioso, você é ansioso. Mas assim, gente, para ter o transtorno de ansiedade, são uma série de sintomas bem agravantes, né? Que você realmente para de fazer suas coisas. Você não vai trabalhar. Exatamente. Você não vai trabalhar, você não levanta, né? Você e quando que se torna que a ansiedade se torna uma depressão? Quando ela não é cuidada. Por que acontece? Na ansiedade você vai também ter... No transtorno de ansiedade você vai ter picos entre estar muito bem e estar muito mal. E quando é depressão? Porque assim, a gente precisa saber que a tristeza é uma coisa, né, e depressão é outra. Uhum. Eu posso me sentir triste porque eu perdi alguém, né, e eu tô de luto, né? Principalmente se essa pessoa não está tão relacionada à minha família, por exemplo. É um amigo. Vou ficar triste por ele, vou sentir a falta dele, né? Vou ficar alguns dias, vai ser difícil de digerir. E às vezes leva um tempo. Isso é tristeza, né? Mas quando eu deixo a vivacidade sumir de mim, né? Quando eu não tenho mais essa disposição. Você, quando abriu o podcast, você abriu com vivacidade. Entende? Então, assim, quando a gente perde isso, é depressão. Eu não quero viver, não quero mais. Se a pessoa não quer tomar banho, né? Se a pessoa não quer fazer a rotina da sua vida, né? Se a pessoa realmente não quer falar, não quer ver outras pessoas, aí é depressão, né? Quer se guardar, né? Se esconder. Exatamente. Da vida mesmo. E aí existe depressão leve, mediana e a grave. Quando que isso vai mudando, né? Quando eu não cuido do que eu estou sentindo lá no início. Né? E muitas pessoas hoje no Brasil, elas já tiveram na infância, já tiveram na adolescência, não cuidaram, e se tornaram adultos, né, com depressivo, e foram ter algumas crises já que precisavam de intervenção medicamentosa. Não tem jeito. Não tenha medo também do remédio, é importante. O que o remédio faz, Miley? Ele ativa, né, os neurotransmissores. Né? Porque a gente, quando está nessa fase de depressão, aquilo não existe, aquele hormônio não existe mais no nosso corpo. Então, assim, coisas do cotidiano, por exemplo, a gente se sente feliz quando dança, né? Sim. A gente fica lá com a Rayane, né? Super animada, super... Por quê? Quando eu estou fazendo exercício, o hormônio está sendo liberado. Dopamina, serotonina, citocina, tá tudo top. Mas na pessoa que tem depressão não acontece isso. Ela vai fazer exercício e ela não vai se sentir feliz. Então ela precisa da medicação para dar uma regulamentada em tudo ali. Né? Então, por um tempo, precisa do acompanhamento, né? Com o psicólogo, com a psiquiatra, né? Certinho. Então, não tenho medo de fazer isso, porque é fundamental para você encontrar equilíbrio, né? Para a sua vida, né? Para o seu cotidiano. E pode voltar normalmente a viver. Né? Só precisa realmente reconhecer que precisa de ajuda de profissionais, né? De uma equipe aí multidisciplinar trabalhando junto. Que é uma equipe justamente para apoiar os passos que você já não está tendo direcionamento, né? Eu sempre falo para os meus pacientes que 70% é com eles, 30% é meu. Uhum. Eu vou ensinar, né? Pedagogicamente, né? Eu vou passar exercícios e eu vou passar conhecimento. Né? O que você tem que fazer com isso? É igual matemática. Eu preciso aprender a matemática e na hora da prova, né? Eu preciso fazer o cálculo. Aplicar. Preciso aplicar. Se eu não fizer o teorema de Pitágoras como o professor ensinou, tá errado. Então a mente funciona do mesmo jeito. Existem algumas escolhas que a gente precisa fazer, mudar na nossa vida, né? Parar de ficar com crenças que limitam, que a gente tem mania, né? De ficar com as crenças, né, de antes, né, do passado, como cresceu. Ah, porque fulano fez isso pra mim. Eu não bato o pé ou não mudo. Tô aqui, sou eu. Gente, o cérebro, ele pode mudar. Que bom que isso pode acontecer. Então, usa a seu favor. Reclamar não vai adiantar nada. Você ficar reclamando que você está passando por isso, que você está vivendo isso por causa de fulano, por causa de ciclano, não é. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o que você viveu e você não soube, né, fazer aquilo. Eu sempre falo para eles, para os pacientes, vocês não soube fazer a vitamina, né? Às vezes a gente precisa
Ou limão, né? Faz a limonada. Uhum. Que às vezes a gente tem dificuldade para entender o que o outro é, né? E como ele está lidando. E aquela pessoa também tem dificuldade para lidar com a gente. Né? Os nossos pais, eles não nasceram pais. Eles se tornaram. E aí não importa como se tornaram. Mas assim, porque o que acontece na adolescência? Eles sempre reclamam, né? Que só assim por causa do meu pai e minha mãe, né? Ok, mas o que você vai fazer com isso? Se não é uma coisa boa para você, por que você continua batendo na tecla? Você continua reclamando. Você está reforçando seu cérebro sobre aquele problema, né? Em vez de encontrar uma solução, que é o que é certo. Sim. Então, ficar no problema é um grande erro pra gente. Nosso cérebro vai falar assim, opa, essa coisa negativa aqui, eu vou começar a falar pra você, ok, fica aí nessa negatividade, né? Fica aí achando que você não pode, que você não consegue, né? Fica achando que a culpa é dos seus pais mesmo, que aí você vai ficar mais revoltado. Que é isso que acontece. E aí você está reforçando uma coisa negativa no teu cérebro. Na verdade, você tem que fazer o contrário. Você tem que ser positivo. Você fala, ok, eu passei por isso, mas isso me ensinou alguma coisa. O que te ensinou? Eu não sei o que me ensinou. Então, aí procura um psicólogo, que aí ela te ajuda a entender que dentro do que você viveu, tem muita coisa que você pode aprender. Sim. Né? E você pode fazer uma vitamina e tomar. Né? E mesmo que você esteja no fundo do poço, você pode levantar. Você pode sair dali. Tudo que a gente passa tem um porquê, né? E realmente a gente sai diferente. Esses fatores da gente ter esses acontecimentos na nossa vida realmente ou nos deixa mais forte, ou nos deixa mais forte, na verdade. O ideal seria para deixar mais forte, para você também viver e ter aquela experiência. Quando você perde uma pessoa, você vai ter que aprender a conviver sem ela. Exato. Você vai ter que usar de melhor forma, como você conheceu ela, usar a sua memória para trazer os momentos bons, né? E como a gente vive também nessa ambiguidade, né, Mayla? A gente sabe que a gente vai morrer um dia. A gente sabe Isso disso, é a né? única certeza que a gente tem. Exato, né? A gente tem a certeza. Mas quando acontece, ninguém tá preparado. Ninguém tá preparado. Todo mundo cai por terra. Então, assim, quando você chega e encontra uma pessoa que, nossa, perdeu alguém e tá bem, ela é criticada. Verdade. Gente, pra mim é um absurdo que critique uma pessoa que tem a capacidade de lidar com a perda do seu amor ou dos seus entes familiares. Ela tem a capacidade de entender que ela estava preparada para aquilo. Porque um dia, a certeza que todos nós temos é que nós vamos morrer. Então, isso é trabalhar a mente, né? Eu mesmo tive uma situação bem assim. Não foi que eu soube lidar muito rápido, ou na verdade, eu tive que usar como força para mim nesse momento. Eu perdi meu pai uma semana antes de ir para a faculdade, de morar no Rio de Janeiro. E aí, quando eu tinha que decidir, ou eu ia, ou eu ficava aqui vivendo a minha vida normalmente, ajudando minha mãe. Mas era um sonho meu de muito tempo, assim. Eu sempre sonhei em estudar fora. E era uma universidade federal, rural, né? Era tudo que eu queria. Era a universidade que eu via nas novelas, eu falava, eu quero estar lá. Então, eu tive que em uma semana decidir, ou eu vou viver meu sonho, ou eu vou ficar aqui. Porque a possibilidade de eu ter ficado e continuar um luto, se mantendo no luto, ia ser muito mais forte. Porque quando eu fui, eu voltei, ele já não estava mais lá, né? Ele já tinha despedido dele, mas eu fui, voltei, aí aquilo foi amortizando, né? Foi uma coisa, foi ficando mais tranquilo. Não que foi fácil, mas era uma decisão que eu tinha que tomar para minha vida. Isso diminuiu o seu amor por ele? Não, jamais. Exato. Então você seguiu. O que pra mim, assim, mentalmente, é muito mais... torna você uma pessoa muito mais forte. Né? Porque você precisa seguir. Né? Porque você não foi junto com a pessoa. Né? Então, infelizmente, é uma pessoa que a gente ama, é uma pessoa que a gente gostaria que tivesse perto, mas chegou a hora dele ir. Né? E a hora de cada um ninguém sabe. Então, a gente precisa se preparar para separação. Né? Porque, às vezes, tem muitas pessoas que se separam em vida. Né? E não deixa de ser um luto também. Às vezes as pessoas se separam, mas não se falam nunca mais. De tanta raiva que guarda no coração. Né? Você vê que coisa. Né? E tem pessoas que estão muito tempo juntas e quando perde o outro, acaba morrendo junto. Porque fica viva, mas é como se estivesse morta. Né? E isso não é saudável, né? Jamais. E a depressão, quando ela ocorre, né? Normalmente, quando chega até você os quadros de depressão... normalmente por uma perca ou por algum, por exemplo, um bullying, coisas assim, ou são coisas já da infância que vem vindo?
Olha, o Brasil, ele está entre os países mais ansiosos do mundo. E todos nós, né, do campo da saúde, né, e das ciências humanas, a gente vem analisando que existe um processo aí bem longo. Emprego, né? Nosso país ele não é dos melhores nesse campo, né? Vamos combinar. Então essa parte financeira realmente acaba trazendo à tona a ansiedade e já é uma coisa que está instaurada e aí ele já vem com casos de transtorno depressivo maior, já com a patologia. E precisa realmente de intervenção rápida, né? Normalmente o desemprego, o luto também, né, desencadeia, mas o emprego é muito mais forte. E essa coisa de cobrança, né, de ter sucesso, de ter uma alta performance, né? Acho que o mundo digital, a era digital está vindo muito com isso, né? E na verdade não é que você não possa ter essa alta performance, pode, né? Mas desde que você saiba exatamente o que você está fazendo, o que você está buscando. E que você não desista, né? Na primeira tempestade, né, que a gente fala. Sim. A gente pode ser que nem a palmeira, né? Dá uma... Como é que a gente fala, né? Fazer uma sombra, mas dar uma movimentada. Quebra um pouquinho para baixo, mas a palmeira nunca quebra, você vê? Porque ela fica lá perto do oceano, vai para baixo, né? E a bichinha não sai. Não importa o furacão que vem aí do mar. Então, na vida e na saúde mental, a gente tem que ser assim. Não importa o furacão que estiver vindo. A gente precisa, assim, a gente dá uma arqueada, mas a gente não derruba, não. A gente precisa tomar uma atitude, né? A gente precisa fazer uma escolha. Então, assim, a gente precisa realmente saber lidar com essas dificuldades que tem no nosso país. É porque não é à toa que o Brasil está nesse ranking aí. É muito sério. É muito sério. A ansiedade e depressão leva muitas pessoas à morte. Eu tenho uma amiga assim, que era muito próxima de mim, que ela cometeu suicídio. E ela já era diagnosticada com um transtorno depressivo maior desde a adolescência. Então, na fase adulta dela, ela já estava com 50 anos e a crise veio mais forte. Então, assim, e foi muito ruim. Mas, assim, ela não vinha tomando medicações, fazendo algumas coisas, infelizmente. Né? Não, ela estava se tratando, fazendo terapia, fazendo todas as coisas, mas a medicação em si, ela achou que tinha que dar uma paradinha, né? E aí não dá para dar uma paradinha. Né? Tem que ser uma coisa contínua. É necessário. Sim. Né? E a gente acabou perdendo ela. Né? E para mim foi bem difícil. Foi bem difícil. Né? Porque, assim, todos nós sabemos que vamos morrer, né? A gente sabe que a gente vai morrer. Mas quando a pessoa tira a própria vida, porque está sofrendo, né? Então, e assim, é algo que não se explica, né? Assim, nesse momento, você não consegue explicações. É a dor. A explicação é a dor. Tá doendo tanto. A dor dela. Exato, a dor dela. E para ela foi uma escolha. Né? Embora pra gente seja chocante. Mas foi uma escolha. Porque ela já não conseguia mais lidar com aquilo. Né? E tirar a própria vida diminuiu. Acabou, né, a dor. Mas pra gente que fica, realmente não foi uma morte, né, natural. Entende? E a gente sofre. Né, e a família sofreu. Né, muitas pessoas. O enterro dela foi milhares de pessoas. Ela deixou algo com a gente que não tem sucesso nem alta performance no mundo que a gente possa conseguir. Porque ela era uma pessoa maravilhosa. Então, assim, vale mais, né? E às vezes eu me perguntei, como é que eu não pude ajudar ela, né? Eu sou psicóloga, né? Ela também era psicóloga. Sim. A gente sabia todas as coisas. Todas as coisas. Mas a mente, ela é muito poderosa. Então, se a gente não vigiar ela 24 horas, né? A gente não saber realmente que a gente tem uma rotina, qualquer vacilo a gente pode se perder novamente. Então, precisa estar de olho. Precisa vigiar, né? 24 horas. Precisa estar também em alerta para os sinais, né? Sim. Porque o corpo da gente dá muitos sinais e as reações já são realmente para você correr atrás, né? Quando você vê que precisa de ajuda. Eu acho que nesse momento é o quanto a gente vê que a gente é vulnerável, né? Porque você tendo conhecimento, você não consegue ajudar. Porque é o momento que a pessoa tá ali passando, mesmo se cuidando, e ela opta por essa escolha. Por uma escolha que para ela é uma tranquilidade. E acho que nesse momento não tem nada que
que se faça melhor para ela, né? Então, para ela tinha que ser a internação direta, né? Que era uma das coisas que eu sempre falava com ela. Assim, vai para internação. Eu estava aqui em São Paulo e ela estava lá no Rio. Né? Então, assim, gente, tem um nível muito alto das crises, né, de depressão. Então, se você tem depressão há 30 anos, né, saiba que ela vai vir mais forte do que da última vez. Né? Principalmente se você não teve um controle. E se acontecer algum fato, né, na sua vida que possa fazer com que isso desencadeie mais rápido, ela vai vir violenta. Então, a internação psiquiátrica se faz necessária. Aí tem que internar com toda a equipe ali de olho nela. Uhum. E também há uma percepção das pessoas que tiveram algumas crenças e se comprometeram com outras e tem esses quadros que a gente consegue perceber. É óbvio que um profissional consegue de maneira mais exata, né? Mas, por exemplo, na bebida, é um grande sintoma até, né? Quando você percebe que a pessoa tá bebendo mais do que o normal, ou que ela tá acreditando em algo, tendo fé em algo muito mais do que o normal, vira algo muito forte, assim, que nada justifica qualquer ação dela. Isso, por exemplo, na bebida a gente vê que é sintoma adequado, vindo de vários fatores, né? A pessoa já não tem aquela alegria e a única alegria dela é na bebida. A pessoa não tem... Fuga, né? É a fuga. E também, em qualquer outra coisa, não compensa. Não compensa não traz uma alegria. Como que isso seria explicado? Eu acho interessante quando você é um amigo, né, e tá vendo o comportamento, né, desse amigo em específico e você nota que ele tá diferente. Ou vai pro campo da bebida, né, ele não costumava beber tanto. Né, o que tá acontecendo? Não custa nada você perguntar. Né, as pessoas têm medo, Miley, de perguntar. Seja direto. Olha só, o que tá acontecendo? Eu tô vendo você com um comportamento diferente, tô achando que você tá bebendo mais que o normal, né? Você tá com algum sintoma de ansiedade? Você tá pensando em se matar? Pergunta, não há problema nisso. Né? Eu vejo que eu falo com alguns familiares, né? Porque eu também falo com a rede de apoio, né, desse paciente. E às vezes eles falam que tem vergonha, tem medo, né, de falar diretamente. Mas é a melhor coisa. Porque ele vai ver que vai poder confiar em você. E nesse momento ele pode, né, falar, tô sentindo isso sim, pensei sim. Né, e ele vai poder confiar. Esse é o primeiro ponto. Se você realmente percebe que a pessoa está diferente, pergunta. Porque a maioria das pessoas já passaram por alguma crise de ansiedade, né, ao longo da vida. E sintomas também depressivos. Né? Só não adoeceram, mas tiveram os sintomas. Né, mas não permaneceram ali. Então, a maioria das pessoas sabe quando o outro, mesmo que seja profissional, né? Eu tenho mais facilidade. Você viu que quando você falou pra mim ali, eu já sabia qual era a patologia. Aí quando eu falei pra ele, tá aparecendo isso, você falou, é isso mesmo. Entende? Então pra mim é mais rápido. Mas vocês que não são formados no campo de psicologia sabem o que o outro sente. Principalmente os familiares que estão perto e amigos. Então você vê a diferença, o que tá acontecendo. Então pergunta. Fala com a pessoa, porque ela vai falar assim, nossa, essa minha amiga, ela não tá só comigo pra sair, pra balada, né? Porque tem amigos que é só de balada, né? Só de gastar, só de tudo. Desculpa aí os amigos da balada, vocês também são importantes. Mas é legal quando o amigo, depois que acaba a balada, né, depois que tá todo mundo em casa, você vai lá e pergunta se a pessoa tá bem. Vendo que o comportamento tá diferente. Porque as pessoas realmente mudam. O olhar muda. Né? A bebida é um refúgio para a pessoa. E ela pode se tornar alcoólatra por causa disso. Né? E se demorar, ela pode vir a óbito também. Né? Seja por causa da bebida. De várias formas, né? Exatamente. Né? Porque é uma forma também de estar se anulando, né? A bebida vai adormecer tudo que ela está sentindo. Assim como drogas também, né? As pessoas tiram ali, vai pro refúgio ali para poder se sentir bem. E acaba se afundando. Porque vai tornando tão frequente aquela falta de... Sente bem, né? Só aí, galera que gosta, sente bem, opa, fugir de tudo, sumiu. Só que depois que passa o efeito, volta, né?
tudo que sente. E o Aí ela vai de problema tá novo. ali esperando e você só não solucionou, só Exato. adiou aquela... A gente sabe que existem pessoas que são dependentes químicos. Sim. Então essas pessoas, qual que é a diferença? A diferença é que se eu colocar uma bebida na minha boca e eu for dependente químico, eu não vou conseguir parar. Eu vou precisar de muita ajuda. Mas tem pessoas que bebeu ali, conseguiu ver que está acontecendo uma coisa diferente e ela consegue parar. Né? Por um milagre aí divino, consegue parar. Né? E aí a gente diz que não é dependente químico. Porque normalmente quando uma pessoa é assim, ela bateu a química ali, ela gosta daquilo, é muito difícil de sair. Né? Que a gente vê na Cracolândia, né? A dificuldade que tem o pessoal de lá para poder se tratar, mesmo com todas as intervenções feitas aí pelos governos anteriores. Tem bastante coisa que a gente vai aprendendo. E a questão que a gente vê também é que muitas das pessoas que têm o sedentarismo, ela tem algum quadro ou algum pico, né, para ir para caminhar para depressão. Ou normalmente a pessoa que realmente é sedentária de tudo, ela apresenta um quadro depressivo. Isso é comum? Sim, com certeza. Eu sou sedentária, né, Miley? Vou logo dizendo. A Miley tá aí um caminho aí de movimentação. Eu já fui na aula da Rayane, né? Gente, nossa, é pauleira, gente. Meu joelho não deu conta. Mas assim, eu me considero uma pessoa sedentária, né? Porque eu não faço exercícios continuamente. É necessário, né? Para quem tem ansiedade e depressão, exercício é fundamental. Porque você precisa ativar, né, esses hormônios com a medicação. Né? Então precisa fazer exercício. Precisa ter uma nova rotina. Né? Mas assim, é vida isso. Para qualquer tipo de pessoa. Para nós, precisamos nos movimentar. Né? Então assim, é uma coisa que eu fico me policiando. Né? E eu sempre falo assim, eu faço as minhas metas, né? Aí consigo fazer 3 vezes na semana. Aí daqui a pouco não dá porque tem que trabalhar, tem que fazer um negócio. Né? Então assim, a gente tem que se cobrar. Né? Então eu sei o que eu preciso melhorar. Né? Então é fundamental que cada pessoa possa construir, né, o seu pensamento sobre si, né, e fazer as suas escolhas baseadas nisso. Né? O que me faz bem? Né? Eu estou passando por isso. Né? O que eu posso fazer? Não posso pagar terapia? Não, mas tem um psicólogo que vai cobrar menos. Né? Eu tenho um parceiro meu, psiquiatra, que a consulta dele online, gente, é um preço maravilhoso. Então assim, ele é meu parceiro. Dr. Edson, um beijo. Então assim, ele é parceiraço e é um psiquiatra, assim, de primeira linha. Então assim, os meus pacientes que precisam passam sempre nele. Então assim, não tem desculpa nenhuma que faça qualquer pessoa continuar tendo problema de ansiedade e depressão com tudo que a gente tem de recurso hoje, sabe? Porque a gente tem o CAPS, né? Tá tendo uma crise mais complicada, gente, vai ser encaminhado. É só ir no posto do seu bairro e pede um encaminhamento do clínico médico para o CAPS. E você vai ser encaminhado para o CAPS. Lá também tem o psiquiatra de graça, 0800. Né? E aí você vai ser medicado no que você necessita. E lá também no CAPS tem psicólogo, de graça. Então, às vezes também já aconteceu de pessoas me procurarem e não ter como mesmo, nem a parte social, né? Porque eu atendo pessoas socialmente com preço abaixo, para poder ajudar mesmo a família. E dela não poder, né? E a minha lista de 0800 lá tá infinita, né? E a lei. Eu imagino. Eu falei assim, eu posso deixar você lá na lista e a gente vai aguentando e eu vou te orientando. Né? E por isso que eu orientei ela pro CAPS. E ela conseguiu o psicólogo no CAPS. Né? Fiz toda a orientação. Mas ela não sabia que existia o CAPS. Olha só. É interessante porque realmente tem pessoas que não sabem. E a gente levar essa informação para as pessoas é importante porque aí as pessoas já têm uma orientação e uma direção também, né? Exato. Porque com certeza a gente sempre tem pessoas próximas que precisam de ajuda. Uhum. E aí a gente já dá esse direcionamento. Principalmente aí, em qualquer cidade já tem, né? Também. Aqui tem o CAPS, mas em várias cidades já tem. Todas as cidades. Eu fico vendo muitas pessoas reclamarem, né? Reclamo disso. Eu falei, gente, não dá para resolver num dia o que você levou uma vida inteira para perceber. Uma vida inteira você sabe que você tem isso. Porque você percebe. E aí chegar, não, eu preciso muito agora e tal, não sei o quê. Mas não vai resolver num dia.
né? Assim como também, se for atendido comigo, não é num dia, né? Você vai passar uns meses comigo. Sim. Então, assim, nada pode ser resolvido em 24 horas. Mas o que é importante vocês saberem é que vocês podem viver o agora, né? Parar de se projetar muito para o amanhã. Porque o amanhã, né, como todo mundo diz, né, a Deus pertence. E a questão a gente vê e acompanha, principalmente nas notícias, muito esse crescimento do sobrepeso, da obesidade. A gente vive isso na pele, então eu posso falar com propriedade. E aí, a gente vê que isso tem trago um grande número também para a depressão, né? Sim. Porque são pessoas que não sabem mais o que fazer ou não têm aquela coragem de dar o primeiro passo, de ver os cuidados necessários. Quando que uma pessoa que chega já nesse auge, ela deve procurar ajuda? Eu acho que vamos separar alguns pontos. Existem pessoas que já foram magras. Sim. Né? E se tornaram obesas. Né? Primeiro ponto. Você tem que saber descobrir o que está acontecendo. Né? Foi o quê? Foi a gravidez? Que a gravidez muda. Sim, o corpo de uma mulher. Né? Esse nicho específico, né? Você tem que buscar a fonte. O que aconteceu? Pode ser hormonal. Né? Então vamos lá no ginecologista. Vamos dar uma passadinha no ginecologista, vamos ver o que está acontecendo? Porque às vezes você não precisa de questões relacionadas ao psicológico. Uhum. Às vezes a medicação que vai resolver a questão do hormônio, ela já te ajuda. Já te dá. Assim como as pessoas sofrem de TPM, né? Sim. Todo mundo que sofre de TPM sempre tem que falar assim, eu vou lá no psicólogo. Não, você vai no ginecologista. Você vai no ginecologista. É ele que vai tratar isso. Tá com enxaqueca? Vai no psiquiatra. Enxaqueca, o psiquiatra tem um medicamento ali certinho pra você. Né? Então, assim, você ficou obesa, você tem que buscar a sua razão, né? O que aconteceu? Porque tem coisas na nossa vida que a gente não assume, né, Mayra? Que é por nossa culpa. Sim, concorda? Com certeza, totalmente. Às vezes eu falo por mim mesma. Eu tive filho, entendeu? E o primeiro, o segundo. No terceiro eu não fiz mais exercício. No primeiro e no segundo eu fiz. Aí fiquei magra. No terceiro, quem disse que eu queria? Aí eu fui engordando, né? Fui engordando. Questões hormonais também envolvidas, descobri, entendeu? Agora, por exemplo, eu tomo uma medicação. Já emagreci 7 quilos. Então, assim, você tem que buscar... parabéns, né? Adorei. Melhora. Né? Mas a gente fica triste algumas vezes mesmo. Por quê? A gente vai numa loja e não tem a roupa pra gente. Sim. Né? Porque o padrão aí do mundo é o quê? 40? 42? Isso aí. Né? Não tem, né? Os plus size da vida. A gente passa longe. Agora, tem gente que já nasceu gordinha. Né? Já nasceu ali com pezinho, sobrepeso, não é? Sim. Então, assim, tá tudo bem pra você? Ótimo, segue a vida. Tá saudável? Colesterol tá ok? Isso aí. Legal. Tem que olhar os exames, né? Olhar o além. Porque você olhar só pelo corpo, né? Pela estética, não vai te dizer nada. Não vai. Em casa, assim, o meu start não foi assim... Realmente, eu tava me sentindo... Eu tive alguns picos, assim, na adolescência, assim, de tristeza, assim. De, tipo, me sentir inferior, coisas assim. Mas... O que é normal oscilar. Acho que é normal. Foi bem tranquilo, assim, porque eu soube lidar bem também. Eu soube o momento que eu tinha que ficar um pouco mais reservada, mas não, assim, me isolar. Isso, tranquilo. Você teve sua própria guerra interior, né? Isso. Só que, ao mesmo tempo, eu consegui ir vendo ali os pontos que eu precisava trabalhar. E o que me despertou foi ver pessoas, por exemplo, na minha família... que eu fui perdendo por conta de doença relacionada ao peso. Só que lá em casa, principalmente, a gente foi muito... essa questão do peso foi, assim, coisa natural que aconteceu porque foi genético. Foi a família inteira e foi acontecendo. E aí, você vai achando que aquilo é normal. Até você vendo as pessoas próximas morrer de infarto... parada cardíaca. Você começou a enxergar a realidade, né? Que você também podia acontecer isso. Então, eu vou cuidar de mim. Poderia ser a próxima. Poderia bem assim. não ter uma família. Então, para as pessoas de casa aí que estão com essa questão, né, da autoestima abalada por causa do sobrepeso, é analisar mesmo. Igual a Miley fez, analisar. O que você tem feito, né?
Qual que é o Isso. histórico familiar, né, de saúde? Exato. Né? Tá comendo muita besteira, né? Eu adoro, gente. Vou falar pra vocês, hein? Eu adoro uma pizzazinha, uma Eu também sobremesa, gosto. né? Negócio assim, Mas, ó. Mas não pode, eu né? gosto, mas a gente dosa, né? Porque a gente precisa- aprende a Tem dosar. que ser pouco. É. Eu gosto de muito. Então, assim, eu já sei, eu sei. Então, é bacana você olhar pra você e saber quem você é. Né? Porque não é o outro, né? A partir do outro falar pra você, aí fala, você tá assim, tá assado e tal. Você ficar emburradão, né? E aí cair, né? Por terra, né? Tipo assim, não vou conseguir, não deu. Eu tentei, mas não foi. Não, você não tentou o suficiente, que leva tempo. A gente levou uma vida inteira pra engordar. Isso. Então, vai emagrecer em quanto tempo? Não dá. Mês? Não dá. Não dá. Não dá. E é uma coisa que eu aprendi também, justamente, eu comecei a fazer online os atendimentos, veio a pandemia. Pandemia aconteceu, eu já estava fazendo reeducação alimentar, só que eu sentia que tinha algo a mais ali para ser trabalhado. Então, eu comecei a ser atendida, a gente começou a fazer acompanhamento com uma nutricionista que trabalhava a parte emocional. E legal. foi na onde a gente conseguiu alinhar. Porque eu via que era uma dificuldade. Eu sempre fui tranquila com atividade física. Sempre adorei fazer atividade física. Na faculdade eu participei dos intercursos, que eu era a goleira do time. Eu gostava de fazer funcional na faculdade. Então não era um problema para mim atividade física. Só que eu tinha que ajustar outras coisas pendentes, né? Que a gente tem que trabalhar. E quando eu conheci essa nutricionista, a gente começou a trabalhar isso. A gente fazia o grupo. Ela era nutricionista da Bahia. Eu conheci através de outra amiga. E a gente começou a fazer esses atendimentos online. E esse acompanhamento era semanal. E aí a gente conversava. Era uma terapia em grupo ali. Que bom, né? E foi muito bom. Assim, foi minha chave virou ali. Porque ali eu comecei a participar de momentos assim, eu comecei a botar mais a cara também para ajudar outras pessoas que tinham dificuldade de emagrecer ou que tinha medos, né? Isso a gente sabe que é difícil, Muito. não é fácil. Não é fácil. E fácil aí engordar, né? Que você não percebe, já foi. Não, você virou o olho aqui, você já engordou 10 quilos. Mas é aquela frase, né? Sem dor, nem ganho, né? Exatamente. No pain, no gain. No pain, no gain. E aí foi na onde a gente começou a fazer. E é justamente sobre isso. Na pandemia, cresceu muito esse lado também. De ansiedade, de depressão. Muito falar isso, muito. Verdade. Eu tive pessoas próximas que a gente precisava conversar, ajudar. E a pandemia foi um afastamento, assim, social, bruto, né? E muito rápido. Então, muitas pessoas não sabiam lidar e muitas pessoas foram julgadas também por o pós ali, quando estava acabando a pandemia, não conseguir mais ter o convívio social. Isso ocorreu, assim, bastante casos chegados a você? Em 2020 bombou, né? O meu consultório online. Eu imagino. Porque as pessoas, até então, o online não era muito o que eu tinha, né? Eu tinha paciente online, mas na pandemia isso estourou, muito grande. Então as pessoas já tinham, né, o problema da ansiedade e da depressão. Em 2020 estourou isso porque ficaram enclausurados, né? E muitas dessas pessoas estavam lutando. E para lutar você precisa se mexer. Então se você fica dentro de casa, né, fazendo o que realmente ela gostaria de fazer, né, e não lutando, acaba aflorando isso um pouco mais, né, e fica pior os sintomas. Né? Então eu tive bastante. Mas foi interessante em 2020 porque eu trabalhei essas questões, né, de que já existe há muito tempo. Né? As pessoas estão falando assim, o mal do século é a ansiedade e a depressão. Né? A ansiedade e a depressão já existem há muito tempo. No século XVII já se falava de ansiedade. Sim. Só foi, acho que, mais abrangente nesses últimos anos. Em 2020 eu acho que as pessoas perderam um pouquinho o medo de falar o que estava acontecendo. Sabe? As pessoas guardavam muito isso. Guardavam muito. Né? E não tem por que guardar. Né? Eu acho que falar de ansiedade, falar de depressão é necessário. É por isso que a gente tem uma campanha do Setembro Amarelo. Sim. Porque a gente perde pessoas próximas que às vezes a gente deixou de falar alguma coisa ou deixou de escutar. E tem solução, exatamente. Tem solução, sabe? É uma mudança de vida. E mesmo numa pandemia, né, você consegue ser saudável. Né? É uma rotina. Sim. Né? Embora você não vá poder sair, foi o que aconteceu, mas a gente tem uma rotina. Né? Agora, se você ficar parado só o dia inteiro na cama, né,
né? Isso até quem tá saudável fica doente. Foi. Eu justamente fiz isso, sabe? Quando a gente começou o acompanhamento, uma das coisas que a gente tinha que fazer era fazer atividade todo dia. E aí, menina, eu montava o circuito na varanda de casa da minha mãe. Fazia a família inteira fazer. Legal. Aí eles até falavam assim, a Maíra tá maluca. Que a Maíra quer que todo mundo exercite. Passava a gente na rua e falava, vem exercitar comigo. Porque eu sabia o quanto tava me fazendo bem naquele momento. Isso foi em 2020 ou depois? 2020. Olha, que legal. Assim que eu... tudo fechado, né? Uhum. A gente tinha a varanda da casa da minha mãe, que é grande. E aí eu chamava todo mundo. Falei, gente, eu vou lá montar o circuito agora. Vamos todo mundo lá. Fazia dança, fazia yoga, fazia um monte de coisa tudo dentro de casa. Até depois ir voltando, quando foi voltando no presencial, aí eu fui procurar onde tinha atividade perto pra mim fazer. Porque daí eu já não aguentava mais ficar sem exercício físico. Eu fazia muitas atividades, muitos grupos eu criei em 2020, né? Porque eu não te conheci antes, gente. Mas deu eu certo. Conheci essa mulher, assim, no momento, né? Um momento especial, porque a gente foi também lá participar de uma roda, que é um projeto que você tem também. Exato. Fala também desse projeto, que é muito legal. Ah, é meu bebê. Projeto Crescer, né? É crer no que você pode ser, né? No que você pode se tornar. Às vezes a gente tá perdido, né? Na nossa vida. E o projeto que nós temos lá no Parque das Palmeiras, no Centro Comunitário, que acontece quinzenalmente, às sextas-feiras, às 19 até às 20h30. A gente tem a oportunidade de fazer uma roda de conversa, a gente debate vários temas, né? Mas primeiro eu faço uma avaliação, né? Quem chega lá a primeira vez sempre passa por uma avaliação comigo, né? Para eu ver a necessidade, né? Quais são as necessidades reais. Né? Então eu vou fazer encaminhamento, se for necessário, para psiquiatra, né? Eu faço encaminhamento para o clínico médico, né? No posto. Então a gente faz um trabalho bem conciso ali. E nessa oportunidade, nossa, tem feito diferença demais na vida das meninas. A gente tem muito meninas, mas os homens também são bem-vindos, viu? Acorda aí, Pindamonhangaba, né? Porque a gente precisa realmente movimentar isso. Vai ajudar, principalmente, o que o grupo terapêutico faz, né? Ele ajuda você a dialogar. Acho que falta muita comunicação entre as pessoas, sabe? Às vezes, um medo também. Às vezes a linguagem do outro não é a mesma que a sua. E você precisa aprender a ouvir. Sim. Sabe? Eu me lembro que no meu último trabalho, uma colega de trabalho falou pra mim assim que eu era esbaforida. Ela usou esse termo. É um termo prejudicial, ok, né? E eu entendo que esbaforida seja uma pessoa que é apressada, né? Em respirar, não respira. Esbaforida muito tá mais rápida, assim, muito rápida e tal, não sei o quê. Eufórica, né? Exato, e eu sou super assim, eufórica, eu gosto de trabalhar e falo assim. Mas ela pontuou no que pra ela foi de difícil em mim, né, que ela enxergou. Ela não pontuou o restante, né? Então, isso não importa, né? Não importa muito, né? Mas você tem que saber lidar com esse tipo de atitude do outro, né? E o grupo terapêutico ajuda isso. Ajuda você a aprender a comunicar e a ver o que o outro está falando. Às vezes a pessoa não sabe comunicar o pensamento dela, né? Ela não sabe o que está dizendo. Porque normalmente quando eu vou criticar você, Miley, eu estou mais me criticando, entende? Às vezes eu vejo alguma coisa em você que talvez falte em mim. Né? Eu realmente sou muito apressada, gente. Adoro trabalhar, não gosto de perder tempo. Então, assim, é uma coisa que eu tenho pressa. Tenho pressa no meu agora aqui, né, de fazer as coisas. E no trabalho também eu era assim. Então, no trabalho, se eu tinha tempo, tinha o horário de descanso ali, né, lanchinho e tal, a gente conversava, fazia social, mas deu a hora, minha filha, eu já ficava preocupada em fazer as coisas que eu tinha que fazer. Então, eu não me ofendi, né? Foi a comunicação dela. Ela usou um termo ruim, ok. Mas isso é um problema dela, não é? Com certeza. Você entende? Então, assim, no grupo você aprende a ver que a comunicação do outro, às vezes é difícil. E você tem que aprender a lidar com isso. Trata muito essa questão. Isso é pra vida, né? É pra vida. Porque é em tudo. Exato. É em tudo. Porque às vezes cada um tem um jeito mesmo de se comunicar. Sim. E às vezes você fala de um jeito que a pessoa realmente não consegue entender. Ou às vezes você fala e a outra pessoa não tá entendendo. E tá tudo certo. Exato. É só questão de você conciliar ali os pensamentos pra você entender o que realmente ela queria te passar naquele momento. E aí, pra mim, o que aconteceu no meu cérebro quando eu escutei isso, né? Eu pensei comigo assim, engraçado, né? Eu realmente me considero uma pessoa que tem pressa, né? Eu não usaria o termo esbaforida, né?
esbaforida é uma pessoa que não consegue falar e você não vai entender muito o que eu Nada, falo, nada. não é? Mas se eu levei pro lado da apressada, da competente, da que não deixa nada pra trás. Você levou pro outro direcionamento pra poder tirar a lição. Então eu transformei a comunicação dela pra mim, pra isso não me atingir. Sim. Entende? E a gente precisa fazer isso. Isso é ótimo. Pra poder evitar conflitos, né? E dessa maneira. Não quer dizer que sempre a gente vai conseguir, né, gente? Que também tem hora, né? Mas a gente precisa, né, ter. Eu acho que eu vi esses dias a doutora Ana Beatriz, que é uma psiquiatra que eu gosto muito, ela falando que no condomínio dela o cachorro começou a latir muito porque estava um dia de festa que foi feito lá e colocaram fogo de artifício. Então o cachorro começou a latir, horrores. Com medo, né? Uhum. A gente sabe que os pets aí têm medo de fogos. E aí o vizinho dela reclamou. Aí deixou lá o bilhetinho pra ela, falando, nossa, seu cachorro latiu muito. Deixou lá, né? E a doutora Ana Beatriz pegou e respondeu. Ah, ok. O dia que o meu cachorro falar, você me avisa. Essa foi a resposta dela. Porque latir, a gente sabe que o bichinho vai latir, né? Vai latir. Ué, ele tá incomodado. Ele vai latir, ele não fala. Sim. Então ela respondeu a psiquiatra. Achei o máximo, gente. Foi direto. É muito do que a gente precisa fazer. Então ela não levou pra um lado, ok, tá, ele late mesmo, mas o dia que ele falar, você me avisa. Porque daí vai ser um diferencial. Ela não foi lá criar confusão, não fez nada. Trabalhou ali, a mente dela deu a resposta e ponto. E tá tudo bem. Viveu a vida, ela seguiu, não teve problema nenhum. Então a gente precisa fazer isso. Mentalmente, a gente precisa até se preparar para as coisas que vêm nos atormentar, né? E tentar evoluir. E o grupo terapêutico, né? Ele faz isso. É muito importante você falar com o outro, porque o outro vai ter experiências parecidas com as suas, piores, né? E isso acaba te ajudando a ter uma lição. Então, assim, o projeto tem sido maravilhoso. Eu tenho conhecido pessoas, assim, que têm mudado de vida. Elas prestam o testemunho lá pra gente. Eu fico muito feliz de poder fazer essa Tem que diferença. trazer pra mais baixo, gente. Trazer pra Moreira. O pessoal tá pedindo, a Araretama tá pedindo, Moreira tá pedindo também, né? A gente tá trabalhando, gente, pra gente colocar em toda a porque pinta. é essencial. Eu acho que ainda mais que nem a gente tá falando de vestígios que a gente viu da pandemia, mas como a gente sabe que é de antes, né? É que nem a gente falou, aflorou. Né, aflorou e veio à tona na pandemia. Mas isso já vem de muito antes, é preciso de acompanhamento. Inclusive, quando eu fiz no ensino médio, eu fiz um projeto de lei, sabe? Eu era dessas. Eu era dessas. E o meu projeto de lei era para ter atendimento psicológico nas escolas, mas assim, em todas as escolas. Mas acho que tem uma lei que foi aprovada, né? Então, logo depois foi aprovada uma lei exatamente disso. Mas eu queria viver isso, sabe? Porque eu via a necessidade. Porque quando a gente estava no ensino médio, eu via muito a questão do bullying, eu achava muito forte isso. Naquela época não tinha... Eu sempre fui uma pessoa tranquila, eu sempre me safei, assim, pelas laterais, assim, sempre tranquila. Na minha época, eu diria, você tem quantos anos? Eu pergunto. Olha a pergunta indiscreta da psicóloga, hein? Mas você é mais jovem do que eu, né? 31. Bem mais jovem. Bem mais jovem. Tem 31, eu tenho 45. Então, na minha época, o bullying, né, era também, assim, esse furor todo que é hoje. Mas eu sempre respondia com outro bullying. Então, né? Exatamente, na escola era assim. Só que tinha pessoas que a gente via que realmente não sabia lidar. E aí é onde entra todo esse problema, porque na adolescência também é o momento que a gente estava conversando até antes aqui, porque eu já tive uma aula aqui antes, porque eu sou dessas. Eu aproveito até os últimos convidados, vocês nem sabem. Mas é que os adolescentes ainda não estão preparados para viver isso ou realmente gerar esse confronto. E aí alguns vai saber lidar bem e outras pessoas vai levar isso pro resto da vida, tornando um problema mais pra frente. Exato. E na escola eu via muito isso. Então foi uma demanda que eu via e que eu vivia, assim. Eu era tranquila com relação a tudo. Eu sempre fui aquela pessoa que foi muito comunicativa até na escola. E eu entrava na zoeira, né? A pessoa chegava lá, zoava, eu trabalhava com carrinho de lanche com a minha mãe. Quando eu faltava na escola, eu era aclamada na escola, como diz o negócio.
A turma, eu faltava na escola, eles faziam questão de sair da escola, passar na frente de casa pra me encher o saco. Só que eu achava aquilo o máximo. Eu falava assim, nossa, mesmo eu tendo faltado, ainda fui lembrada ainda. Então, pra mim, eu tinha um ponto de vista diferente de ver aquilo. Só que eu via... Que é ótimo. Mas não tirava o teu sofrimento, né? Então, era ruim, era né? chato, Era irritante também. Chegava um ponto que a gente ficava realmente irritante. Que eu chegava um momento e falava assim, nossa, Mas assim, eu não sei o teu bullying, mas o meu bullying, por exemplo, chamava de Olivia Palito. Então, eu acho que o nível de bullying hoje tá diferente. Eles estão bem mais agressivos. Hoje é muito mais forte. Exatamente. A gente vê na questão do bullying de todos os lados. Eu vejo até aquela dançarina, né, que ela tem... Não sei se é TikTok ou Kawaii, mas aquela Thaís, que ela posta os vídeos dançando, e ela... A rede social dela é bombardeada de bullying, assim, muito forte. E aí, teve até um fator que ela entrou com ação judicial por causa disso. Porque, crime agora, né? Então. Só que a gente viu muita coisa, assim como racismo, que a gente tem acompanhado no meio do jogo de futebol. Isso é forte. Inclusive, um fator que eu passei na faculdade, quando eu cheguei, além de eu já estava indo vulnerável, né? Passei por tudo isso, assim. Quando eu cheguei na faculdade, a primeira coisa que eu passei, meu primeiro período, foi um bullying. Foi uma foto que foi rodada na rede social, no Facebook, como se eu fosse comer o curso. Foi tipo assim, foi uma coisa bem forte, assim. E foi um dos pontos que me fez me tornar forte. Eu falei, cara, eu passar por isso, porque todo mundo me auxiliava a correr atrás, a fazer alguma coisa. Eu falei, não, isso aí só tá danificando a pessoa. Principalmente quem postou. Então, pra mim, isso aí não tá me menosprezando, fazendo qualquer coisa comigo. Fala muito mais dele do que de mim. E eu deixei, fui tranquila. E realmente, essas pessoas tiveram muitos problemas depois. E eu fiquei tranquila, assim. Eu fui lá, fiz meu papel, me formei, me dei bem na faculdade. Graças a Deus, fiz muitas amizades. E morro de vontade de voltar. E, tipo assim, não foi uma coisa que... Você viu o lado bom também, né? Sim. Mas nem todo mundo consegue, né, Maia? Esse é um problema, aí né? Cria-se aí a ansiedade, né? O menino... E a menina cresce um pouco mais ansioso. E aí pode desencadear o transtorno, né? Esse fato da menina ser mais ansiosa é por conta dos hormônios mesmo, né? Eu digo que Deus criou a gente e botou uma pimenta ali, né? Vamos combinar, né, meninas? Que a gente é meio apimentada, né? Tem pouquíssimas aí que são mais calmas. A gente tem realmente uma dificuldade grande com essa questão aí do nervosismo, essa questão da ansiedade também. A mulher é um pouquinho mais mesmo. Não que o homem não seja, mas o homem é mais caladão, né? Ele fica mais na dele, mas ele também explode. Tem hora que explode onde não é pra explodir. Sim. Não é? Então, mas são temperamentos diferentes, né? Então a mulher, eu acho que por ser uma pessoa que vai ser mãe, né? Se torna, né, mãe, fica mais responsável, né, pela casa, até pela relação familiar mesmo que ela trabalhe fora ou não, parece que essa responsabilidade fica em cima, né, de nós mulheres, né? E eu acho que a gente gosta também, né? Porque quando a mulher também não gosta, ela já diz logo. Sim. Então, assim, são pouquíssimas, assim, que conseguem... Ainda tem, né, mulheres que são meio... Não vou dizer submissa, não vou usar esse termo. Não é submissa. Mas, de certa forma, também, né? De certa forma, ela tenta se submeter para que ela não sofra, né? Não sofra. Talvez seja uma forma de também ter uma fuga. De ficar mais tranquila, né? Infelizmente, hoje, tem bastante dificuldades também as mulheres. Mas esse temperamento, ele é um problema pra gente. Porque, assim, a gente precisa entender quem nós somos, né? E às vezes a gente se confunde um pouquinho, querendo ser igual ao homem. Entende? Sim. E a gente não é homem. A gente é uma mulher. Querendo tomar as rédeas das coisas. Exato. Então a gente fica muito assim, porque o homem pode, a mulher pode também. Né? Mas o que o homem pode? Porque tem coisa que ele não pode. Sim. Tem coisa que ele não pode, ele faz. Mas aí tem mais a ver com o caráter dele. Então, mulheres, né, que estão nos vendo, né, sejam quem vocês são, né, sem precisar se escandalizar para isso, né? Sem precisar fugir um pouco o teu temperamento, né? Às vezes é difícil, né?
Elas passam por algumas dificuldades que não é fácil. E acaba desencadeando também o transtorno da ansiedade e a depressão por conta de violência doméstica, né? Por conta de violência psicológica, que a verbal, né? Uhum. O homem às vezes usa isso. E a mulher também, né? Vamos generalizar que a mulher também faz isso com o homem. Sim. Né? Então, nos dois casos tá complicado. Eu acho que é legal uma terapia de casal quando você não tá conseguindo se comunicar bem. É sempre a questão da comunicação. Não dá pra gente também ficar criando desculpa em cima do nosso temperamento. A gente é mais apimentado assim, somos mais raivosas, né? Pergunta aí pro pessoal, coloca nos comentários aí pra ver Né? o que eles vão dizer, né? Com certeza. A gente é um pouquinho mais brava, né? Mas é porque a gente tem essa natureza de proteção, de proteger, né? Mas muito cuidado, tem que ser dosado, né? Quando estiver muito nervosa, vai lá buscar ajuda, né? Vai fazer sua terapia, né? Vai dar uma voltinha, fazer uma caminhada. Vai fazer seu exercício. Mais Vai fazer uma coisa que você mindfulness. gosta. Às vezes a mulher fica muito presa, né, nas coisas que ela tem que fazer. Vai trabalhar, fica em casa e faz isso e é tua diversão, né? Onde é que tá? Né? Vai lá um dia com as amigas, né, Maíla? Sim. Né, É uma bacana. delícia. Tem um por evento aí, né, sinal. Maíla? Ela vai fazer um Sim, evento vai lá no massa. evento. Oh. Então é bom a gente sair um pouquinho da nossa rotina de responsabilidade para a gente poder melhorar nessa questão aí dos sentimentos, né? Porque acaba a agressividade e irritabilidade também está alinhada ao transtorno de ansiedade e à depressão. Olha só. Tem muita coisa ligada, né? São muitos fios que São. chegam a isso. É que é muita coisa que vai acontecendo e você não vai prestando atenção. E você vai deixando de viver. Aí você acha que tá tudo ok. Não, vou viver esse dia, ok, fiz o que tinha que fazer. Mas você não fez nada por você. É aquela famosa questão, né? Eu cuido de todo mundo, mas não cuido de mim. É. E isso é muito... a gente vê muito isso frequente. Sim. Que é, cuida de tudo, faz tudo pra todo mundo e você mesmo fica esquecido. E aí, quando você percebe, tem muita coisa pra você resolver. É. Aí, você não dá conta e você começa a adoecer mentalmente. Isso é real. Nívia, eu queria que você falasse pra gente se tem mais algum ponto aí que você quer falar pra gente ir dando continuidade. Pode ficar bem à vontade pra gente passar todo o direcionamento para o pessoal aqui, que é muito importante. O que é importante para vocês hoje analisarem sobre essa questão de ansiedade e depressão, né? Quando que vocês precisam realmente pedir ajuda? Não é quando você está tendo sintomas, na verdade. É bem antes. Vamos falar de prevenção, né? Quais são as coisas que você está fazendo hoje, né, na sua vida, que você precisa alcançar, que você sabe que você precisa se planejar, que você precisa se organizar, né? E tá complicado, que você não chega naquele ponto, sabe? Ah, eu quero chegar lá. Fica pensando lá no futuro, né? Só que lembra que você tá vivendo hoje, o agora. Como é que você vai chegar lá onde você quer? Eu quero daqui a 5 anos tá assim, né? Vamos supor que seja na parte financeira, profissional. Eu quero estar assim daqui a 5 anos. Eu sou visual, eu desenho. Então, é o teu planejamento, né? Sim. Vamos planejar? Vamos viver o agora, né? O que você vai fazer hoje para chegar lá? Exato. Mas é o hoje. Porque se você ficar se projetando demais, você se estaciona. Isso. Então, assim, trabalha com prevenção. Ah, você não tá precisando de terapia, não tá sentindo nada. Vai fazer terapia. Ontem eu tava vendo um podcast, eu gosto de ver podcast também, viu, gente? Apesar de vocês terem que estar aqui vendo a gente no podcast, eu gosto de ver outros podcasts. E a gente tava vendo justamente sobre isso. Da pessoa entender quando chega esse momento e tudo. E eu fiquei me perguntando também sobre isso, porque tem pessoas que não sabem. E aí a gente fica ali querendo dar o próximo passo e não tem projetos. As pessoas hoje querem viver o próximo passo, mas não tem projetos, não escreve, não se projetam. não planeja, não faz o cuidado que precisa, não né? tem um propósito de vida, né? Exato. E aí, isso também eu acho que causa uma certa... Não sei se é um relaxar da vida, porque daí a pessoa não tem propósito, então tipo, um vou viver. conformismo, né? É. E isso é muito ruim, a gente se conformar, né? Ou pode usar aquela palavra também medíocre, né? Que é mais forte, impacta mais, né? Você falar, nossa, como tá medíocre a vida, né? Aceitar que o que fazendo o pouquinho que dá. Na verdade, você tem que fazer o possível, né? Por você.
E o melhor. Exatamente. Então, por isso que eu tô dando a dica para vocês de fazer a prevenção. Faça a prevenção, porque lá na frente, né, se você tem um histórico aí da tua família, com alguém que teve depressão, com alguém que teve ansiedade, você pode ter também. Né? Então, quais são as coisas que você precisa fazer? Vai lá fazer teus exames, né? O check-up, né? Que a gente fala, da tua rotina, para ver como é que tá os teus hormônios, como é que tá a tua hemoglobina, como é que tá teu colesterol. Olhando isso, tá tudo bem aqui e tal. Vai lá, vê um psicólogo que você gosta, que de repente vai ter Eu sempre falo que os meus pacientes, quando me conhecem, eles têm um impacto comigo, né? E acaba grudando, né? A gente chama isso na psicologia de rapport. Né? Então, assim, é tão interativo que eu me torno a psicoterapeuta deles. Né? E eles, não, é com você e ponto. Vai ter isso com vocês, né? Vocês vão encontrar o psicólogo, porque tem muitos que falam, nossa, não tô legal com essa psicóloga. É porque não bateu ali o que precisava, né? Aquela confiança. Então, assim, procura, não desiste. Né? Independente se você não esteja sentindo ansiedade ou não, tá muito triste, isolado. Porque quando você estiver assim, na certa você precisa do tratamento. Mas trabalha antes. Nossa, eu tô bem. Eu vou fazer uma terapia. Vamos lá, vou procurar. Vamos, né? Manda aqui nos comentários, pede pra Mayla, eu vou indicar, né? Tem outras colegas também. A gente indica, não tem problema, mas faça essa terapia, entenda quem é você e entenda como você pode chegar, né, nos teus objetivos. Porque existe um caminho. Sim. E o caminho é a mente. A sua mente é muito poderosa. E o que sai da sua boca a seu respeito é mais poderoso ainda. Então, se todos os dias você acordar de mau humor e não fazer nada sobre isso, e não dizer que você é capaz, que você vai vencer, né, que você pode chegar onde você quer, nada vai acontecer. Então, a sua voz, o que você pensa sobre si é fundamental. Outra coisa também, sua energia. Você está gastando sua energia aonde? Né? A Miley vai lá malhar, vai fazer as coisas, eu trabalho o dia todo. Sua energia tem que ser focada, né, em você. Ela é escassa. Então, quando você pega a sua energia e fica perdendo tempo, discutindo uns assuntos, sabe, que não vale a pena, que não tem importância, é perda de tempo, perda de energia. Se você perde energia, você não vai ter energia para você. Isso também pode colaborar para você ficar deprimido. E também colabora também com os seus próprios resultados, que às vezes você não tá alcançando porque você tá focando energia em outras coisas. Fica brigando com a família, briga, conversa com o marido, umas coisas desnecessárias, né? Porque você olhou pra menina lá, entendeu? E aí, deixa ele olhar, o que é? Você me ama? Pergunta, né? Conversa, você me ama? Ok, te amo. Deu uma olhadinha lá, mas tudo bem. Sabe, que tem coisa que você não precisa ficar muito focado, sabe? Porque isso te adoece. Então, você precisa saber o tipo de pessoa que você é e seguir esse teu rumo, né? Vai te fazer bem, vai te deixar saudável. E não importa se você tem com sobrepeso ou não, sabe? É aquilo. Por isso que eu falo, tem que ver o que aconteceu. Se você quer ficar magra, corre atrás, porque é ralação mesmo. Vai ser, entendeu? Corre atrás. Mas seja feliz. Sim. Se você quiser ficar com o seu sobrepeso, seja feliz com o sobrepeso. E não importa o que o outro tá falando. Sabe? O que sai da boca da outra pessoa, você não tem controle. A língua é dela, a cabeça é dela, né? Fala somente dela, né? Exatamente. E se você não gosta, você não vai ser esse tipo de pessoa que vai falar dessa maneira, porque você vai pensar antes, você vai ser inteligente, você vai ser capaz. Não tem preço isso, né? Não. Então eu acho que a psicologia traz isso para a vida de todos nós. Então aproveitem isso, né? Aproveitem todos os recursos que vocês puderem a respeito da psicologia, porque assim, é de ser feliz. Felicidade, eu sempre falo, é um verbo, feliz, é um verbo. Você tem que agir. Você não pode ficar só aí na sua mente, pensando e não fazer nada. Sabe? Então, eu tô assim, não tô gostando. Vamos lá. Eu não consigo. Tem gente para te ajudar. Tem vários profissionais aí para te ajudar. Vários profissionais. E é importante você também, que nem você falou, começar antes de perceber qualquer coisa ruim. Exato. Você vai quando você tá bem, você se cuida. Faz um inventário da tua vida aí, vê o que tem, o que não tem, entendeu? Então, assim, é importante. Na minha família, eu falei pra Miley, né, Miley? Na minha família, o histórico é depressão. Então, a gente tem que se cuidar. Então, minha família toda, eu falo pros meus filhos, se cuida, vai fazer terapia, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E todo mundo se cuida. Por quê? Se acontecer alguma coisa, pode desencadear a ansiedade e a depressão, porque na minha família, o histórico é maior do que o normal. Então, eu entendo que isso é genético.
Eu tenho uma genética aqui, entendeu? Que eu preciso vigiar. Né? Então, tem alguma fase também? Alguma fase que é mais forte, assim, que qualquer gatilho atinge mais, assim, determinadas idades? É bom saber qual o gatilho. Às vezes pode ser a raiva do seu pai, por alguma coisa que ele fez, ou alguma coisa que sua mãe fala. Às vezes pode ser os amigos, né? Às vezes pode ser a perda de alguém, né? Mas a fase da adolescência é uma fase... É mais difícil, né? É difícil, porque eles estão evoluindo como pessoas. Né? Então, para os pais aí que estão passando por isso com os filhos, precisa conversar, precisa ouvir. Né? Porque uma vez que está deprimido e existe o transtorno de ansiedade, eles precisam de ajuda. Não adianta agora ficar chorando pelo leite derramado. O leite já derramou, já espalhou, não tem jeito de colocar na garrafa de volta. Fato. Certo? Fato. Então, é ajuda, é paciência. Dá para reverter. Então, a adolescência é uma fase complexa. Por quê? Você imagina eu ter 12 anos de idade e eu começar a ter o triplo de hormônio que eu tinha antes. É por isso que aos 12... E tá começando mais cedo. Porque 10 anos as meninas já estão já menstruando, né? Sim. Tornando mocinhas. Os meninos já estão com cabelo, né? Por quê? Os hormônios, né? A testosterona e o estrogênio feminino. Sim. Então, isso cresce muito rápido. Né? Então, você passa de uma criança para quase um adulto. Né? Com aquelas transformações no corpo que é difícil de lidar. Então, por isso o diálogo é importante. Né? São os pais que educam os filhos. Né? Precisa ser muito bem orientado a respeito disso. Né? E precisa contar as histórias de vocês. O que acontece muito é que os pais escondem, né, as histórias. Isso. Ah, passou por isso na adolescência, mas não conta pro filho. Filho. Ou na infância, né? Exato. A infância costuma ser aquela questão da criança interior. Acho que tem que ser muito trabalhado isso também, porque... A criança, ela precisa ser tratada bem. Né? A criança, ela precisa ser estimulada. Né? Então, até 3 anos de idade, se alguns neurônios dela não foram acessados, ela perde alguns neurônios. Vamos supor se não foi mostrado para ela idiomas diferentes. Né? Essa partezinha aqui se perde. Com 3 anos, alguns neurônios somem. Sim. Porque não foram ativados, não foram estimulados. Aí 4 anos, 5 anos, se você não trata bem aquela criança, ela é inocente. Ela precisa ser bem tratada, precisa ser cuidada, precisa ser estimulada, ela precisa estudar. Porque ela tá ali para aprender um monte de coisa. É tanto que a criança não é que nem o pai e a mãe. Se você falar um palavrão, a criança também não vai falar? Exatamente. Repete. Ela não sabe o que significa o palavrão. Mas ela sabe que o pai e a mãe dela falaram. Sim. Então ela fala o palavrão. Então tudo que você ensina para ela é importante. Então se uma criança, por exemplo, ela é agredida, ela vai ter ansiedade. Né? Ela vai ficar deprimida. Porque ela foi espancada quando era criança. Um serzinho pequenininho, né? E eu sempre ouço as pessoas falarem, uma palmadinha e tal, não sei o quê. Né? Uma palmadinha é diferente de espancamento, né? Sabe? E qualquer coisa que cause dor, que seja dado, seja com chinelo, mais de uma vez, deixe marcas, é espancamento. Né? Não é mais fácil colocar no cantinho ali do pensamento? Se ela fez uma coisa errada, você quer ensinar o princípio? Né? Coloca no cantinho do pensamento, você fez uma coisa errada. Vai até a criança, até embaixo, fala no olho, fala, filho, você fez errado. Isso não pode fazer, porque a regra é essa. Você vai ficar no cantinho do pensamento aqui 15 minutos. Sentadinho ali no tapete, no banquinho, alguma coisa. É melhor. Né? Você cria uma criança forte. Porque pode gerar um transtorno também, Gera né? um transtorno. Gera. Porque é uma reação... E ele só vai aparecer na adolescência. Não necessariamente na infância. Mas vai aparecer na adolescência. Ou pode aparecer na adolescência ou na fase adulta, né? Ou na fase adulta, porque na adolescência, dependendo do adolescente, ele é mais fechado, né? E ele vai guardando aquele ódio. Vai guardando. E na vida adulta ele pode adoecer por causa disso. A raiva é uma emoção. Como nojo, alegria, tristeza. E elas são as básicas, né? Todo mundo sente, os animais também. E quanto mais você deixa a raiva ali, sobre qualquer assunto que você não resolveu ainda, você vira como carvão. Então, na fase adulta, você queima quem você quiser queimar. E a gente vê esse tipo de pessoa, né, circulando por aí. Que as pessoas que não têm papa na língua, elas detonam você
destrói você, não estão nem aí. Então, realmente, elas têm dificuldade. Tem alguma coisa que aconteceu com elas na infância, na adolescência, que dificultaram que refletiu que ela essa atitude. pudesse tirar e melhorar os sentimentos dela. Ela não trabalhou. O que é a psicoterapia? Trabalhar os conflitos internos. Uma vez que eu entendo que alguém falou alguma coisa que me magoou, eu tenho que perdoar. Porque o perdão não é para outra pessoa. De quebra vai para ela, mas principalmente para mim. Porque se eu perdoo, eu arranco aquilo de dentro de mim. E aí eu normalizo. Porque eu vou entender que o outro é que está com dificuldade. Que o outro fez isso, que eu não sei por qual motivo, fez isso para mim. Né? Talvez porque não entendia, né? O pai que bate na criança. Talvez não entendeu o que é ser um pai. Né? A mãe também não entendeu o que é ser uma mãe. A mãe é proteger. Né? Por que a gente tem um lar? O filho está protegido no lar. Quando a criança chega em casa, ela quer encontrar o quê? Paz, né? Uhum. Então ela vai saber, a comidinha da mamãe tá ali, o abraço do papai tá ali, é proteção. Então se a criança ou o adolescente perde isso, o que vai sobrar? Ele vai estar sozinho. Sim. E ele se sentindo sozinho, ele adoece. Então a gente precisa... É um ciclo, né? É um ciclo de atenção que a gente precisa ter. Até nos detalhes, porque é que nem a gente tá falando. A mãe, ela se torna mãe. Então, ela vai ter que também aprender a ser mãe. Só que essas reações, a gente vê, às vezes, muito comum de bater, o modo de falar. E, às vezes, a criança já começa a demonstrar que tem um certo medo da mãe, do pai. E isso vai refletindo nos anos posteriores, né? Não sei se você já ouviu falar, mas hoje tem pré-natal psicológico. Então, a mamãezinha que está grávida, ela pode estar sendo acompanhada por uma psicóloga. Né? Porque é muito... até na hora do parto, ela está junto. Porque tem muito a questão da depressão pré e pós-parto também. O Blue Baby que acontece, logo depois, assim, acho que acontece, o bebê nasceu, 15 dias depois, tem essa questão do Blue Baby, né, que você fica meio deprimida. Né? Mas aí passa, só dura 15 dias. Se ficar, aí tá adoecendo. Olha só. Mas acontece porque a gente tem o bebê, o hormônio some. Sim. Quando a gente tá grávida, o hormônio tá lá em cima. O bebê nasceu, o hormônio queda brusca. Então, assim, algumas pessoas vão ter a depressão pós-parto. Nossa, eu vi alguns casos assim, até quando a gente teve um evento com a Rayane, que teve um vídeo das meninas fazendo sobre a questão da depressão pós-parto. E é muito forte, né? Porque, por exemplo, a criança depois cresce e você... É como se a criança se torna um estranho para a mãe. Ela não consegue amamentar, ela não consegue pegar ele no colo mais, ela não consegue cuidar dele. É bem sério. Eu tive pacientes assim e a gente conseguiu aí vencer. E é sempre importante a gente deixar claro essa ajuda, né? Essa busca pela ajuda, em qualquer momento que seja. Lógico que é melhor na prevenção. Com certeza. Mas... O pré-natal psicológico pode evitar a depressão pós-parto. Então, assim, é incrível. E isso já tem no SUS também? No SUS, eu acho que não. Mas era importante, né? Seria muito importante. Porque, nossa, é crucial. Ainda mais porque a gente vê as idades de mães estão diminuindo também. E aí não tem preparação e entra um ciclo totalmente diferente na vida. Eu conheço pessoas que se planejaram para tudo. Uhum. Né? E eu acho que é fundamental. Por isso que eu toquei na prevenção aqui. Eu acho importante que seu público saiba que precisa de planejamento. Precisa de prevenção para tudo. Né? Então, assim, planeje o seu casamento. Planeje seus filhos. Não entre, né, numa relação assim e deixe que as coisas aconteçam, né? Assim, porque assim, vai desencadear problemas para você. Conflitos emocionais. Tem coisas que podem ser evitadas, Maíra. Se você realmente buscar o teu histórico. Se você realmente der importância para o que você sente. Se você realmente quer se conhecer. Você vê que as coisas estão estranhas. Nossa, eu não estou conseguindo lidar com isso. Né? Ou você tem uma irritabilidade fora do normal. Ou sai brigando com todo mundo, né? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que precisa ser resolvida, né? Porque não é normal a gente querer brigar com Deus e o mundo, sabe? Não é normal a gente ser uma pessoa invejosa. Todos nós somos, né? Todos nós sentimos inveja de alguma coisa. Mas se você se tornar uma pessoa invejosa, é diferente. Se você fica, é complicado. Então, tem que ter
uma visão mais ampla sobre essas questões para que você possa evoluir mentalmente, né? Isso só acontece se você começar a prestar atenção em você e valorizar um pouquinho, né, essa questão da saúde emocional. Porque quem tem resiliência emocional passa por tudo, né? E nós não nascemos com essa resiliência. A gente pode se tornar, porque tem a ver com escolha. Ser maduro é uma escolha, né? Você escolhe ser uma pessoa madura. Você escolhe ter um olhar diferente para o que a pessoa fez com você. Você escolhe ser uma pessoa forte quando você passa pelo luto. Você escolhe, é sempre uma escolha. E a responsabilidade sempre é da pessoa. Perfeito. Ou seja, é escolha. Se você escolher, a solução vem. Eu acho que todos nós temos potencial para sermos melhores do que o agora. Com certeza. Né? Nosso grande problema é que a gente está muito preocupado com a outra pessoa, o que os outros estão dizendo. Aí a gente vai morrer na praia. É fato. Tem mais alguma coisa que a gente pode acrescentar? Eu acho que é isso. A ansiedade, a depressão, Miley, ela não é um bicho de 7 cabeças, gente. Não é um bicho de 7 cabeças. O que a gente precisa prestar atenção mesmo é no que a gente está fazendo, na forma que a gente está vivendo. Às vezes a forma que a gente está vivendo está fazendo a gente adoecer. Sim. Às vezes onde você tá pior. E aí não quer tomar uma decisão, né? Por N motivos. Às vezes não dá, né? Mas assim, acredita em você. Acredita. Porque assim como você está passando por esse momento difícil agora, você também já teve momentos bons, que você superou. Que você sentiu que você era forte e que você era capaz. Né? Então você precisa tomar uma decisão. E até a questão também de que acontece muito, a gente ouve isso e vive também, das pessoas limitarem o potencial de outras pessoas. É que isso tem a ver com o que o outro tá falando, né? Exatamente. Isso tem a ver só com o que a pessoa tá sentindo e o que ela acha. Porque quem tá te definindo ali não é você. Você tem o potencial de ir muito mais além, de realizar os seus sonhos, de realmente viver aquilo que você quer viver, mas basta você entender que você tem um potencial para isso. E isso é mágico também, né? Porque é transformador. Eu sempre falo para as pessoas, né? Quando eu faço aniversário, todo mundo fala, feliz aniversário, mais um ano de vida. Eu falo que é menos um ano de vida. Eu falo, é menos um ano de vida, não mais. Eu tenho menos um ano. Né? E o que eu tenho feito? Então, assim, às vezes a gente cobra muito, né? Cobra muito. Essa é a questão, né? O cobrar muito não adianta. É o fazer que adianta. É partir para a ação. O poder da ação, Miley, nossa, não tem preço isso. É o poder de agir. Você vai planejar tudo o que você quer, mas se você não se movimentar, não adianta. E para ansiedade e depressão tem que se movimentar. Se eu quero vencer a ansiedade e depressão, eu tenho que me movimentar. A depressão vai dizer que eu preciso morrer. E você vai fazer o contrário, você vai viver. Porque é o seu cérebro trabalhando, né, dizendo que você está triste demais, que as coisas estão assim, isso aqui não vai dar certo. Então, é seu cérebro trabalhando, né, contra você. E o que você vai fazer? Dominar ele, tomar ele de volta. Né? Como você vai fazer isso? Psicoterapia, a medicação se for necessária, novos exercícios, nova rotina, nova vida. É que nem o sobrepeso, né? A gente não pode ficar mais sem fazer as coisas que a gente... Sim. A gente tem que voltar a comer direito e não pode mais parar, né? Porque senão a gente engorda de novo. Sim. Porque já tá tudo bagunçado aqui. Tem que alinhar, né? É um alinhamento, porque é um processo. Assim como você entra num quadro de depressão, é um processo. Então aquilo passa. Aí você precisa realmente trabalhar, movimentar. A movimentação é ótima. A movimentação em coletivo é excelente. Você tá com pessoas que estão ali levando energias positivas para viver aquele momento. É maravilhoso, gente. Fazer atividade física em coletivo. Eu entendi, por exemplo, para mim que a atividade coletiva funciona muito melhor do que individual. Eu vou na academia, eu faço meu trabalho individual, mas a minha alegria é estar no coletivo, porque eu pego aquela energia também do pessoal. E vivo a gente é um pouco de cada pessoa que passa na nossa vida, né? Foi Coralina que falou isso? Coralina. Acho que é ela. Né, que ela fala das coxas retalhas, né? Isso. A gente é um pouco dos outros. Então, se você sente que coletivamente você evolui mais, e é importante a gente estar com pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente. Com certeza. A mesma energia. Isso aí... Mesma frequência, Isso é comprovado.
É isso aí. Isso é fato. Você encontrou sua frequência. Com certeza. Isso aí. E é muito bom, porque realmente a gente... ontem mesmo eu estava comentando sobre isso, porque a gente começa a ver resultados... Quando a gente entende que é um processo, a gente começa a ver resultados sem estar naquela euforia, né? E aí a gente vive os resultados porque tá respeitando o processo. E é sobre isso. A depressão, ela veio de alguma forma. E se você entender também que você respeitar esse processo, respeitar a sua mente, correr atrás de ajuda, trabalhar, movimentar, ela vai se resolver. É por aí. É sobre isso. Você tem que conhecer quem você é. Fato. E aceita, né? Isso. Aceita quem você é e corre atrás pra, se precisar mudar alguma coisa. Né? Tá tudo bem, vai sofrer um pouco, vai oscilar aqui ou ali. Tá tudo certo, faz parte da vida. Isso. Né? Tá triste, chora, né? Porque é importante. Eu acho que em vez da gente explodir, e é isso que acontece nos surtos, é melhor chorar. Chorar, falar com um amigo, vai pra psicoterapia para ver essa questão, que o psicoterapeuta não é o mesmo que amigo, né? O amigo escuta, dá a opinião dele, é mais senso comum. O psicoterapeuta, ele é científico, né? Ele vai usar a teoria a seu favor. Olha, Sim. Você agindo dessa forma, você vai mudar o seu pensamento, né? E aí vai partir para melhor, que é o que acontece, né? Isso é comprovado. Muitos pacientes aí maravilhosos, saudáveis, né? Que eu fico muito feliz da alta. Isso é ótimo. Nívia, eu tenho que agradecer, né, por ter aberto esse espaço para você vir aqui também conversar com a gente de um assunto que é tão importante, que a gente tem vivido isso, visto pessoas próximas que precisam dessa ajuda, desse apoio. E a Nívia tá aqui, gente, em Pindamonhangaba, aqui sempre presente, tem grupos aí, tem um atendimento todo especializado, vocês podem entrar em contato com ela, depois vai ter o Instagram dela aqui para vocês acompanharem. E eu quero só agradecer por tudo isso, por contribuir com a gente. Eu espero que seja só a porta de entrada, como eu falei. É um dos primeiros, porque é muito gratificante a gente estar com pessoas assim e também poder levar esse conhecimento para as pessoas e esse apoio. Eu que agradeço, Maíla. Eu adorei, assim, eu dei uma olhada no canal dela, gente. Eu acho o máximo, assim, as mulheres estarem se apoiando, né? Para que a gente possa levar conhecimento, né? Saúde, que é o que a gente precisa. Sim. Eu acho que a mulher, ela tem que ser cuidada, né? E assim, eu acho você um exemplo. Obrigada. Né? Então, espero que esteja aqui mais vezes. Com certeza. E mais profissionais possam estar juntos aí para poder passar informação para nossa população aqui de Pinda. Nossa, é crucial. Pode deixar a sua rede social para o pessoal entrar em contato, te encontrar também, conversar com você. Eu tenho um Facebook profissional, que é doutora Nívia Helena, psicóloga neurocientista, né? É isso mesmo. E o meu Instagram, que é @psicóloga_Nívia Helena. Ótimo. Entra lá, gente, para acompanhar. Acompanhar tudinho lá, né? Tem bastante coisa para acompanhar. E também, se quiser fazer alguma perguntinha lá para você vai estar lá respondendo. Se quiser que eu atenda você também, pode. Porque você não tem preguiça. E antes de eu terminar, gente, eu vou falar para vocês um conteúdo maravilhoso que vocês estão prestes aí, estão acompanhando já, que é o nosso evento Elas Sem Preguiça, que se Deus quiser, a Nívia Helena vai estar lá com a gente. Olha eu aqui. Vai ser um evento maravilhoso de empreendedorismo, negócios e, claro, desenvolvimento pessoal, que é muito importante para os resultados do seu negócio, para tudo fluir, porque é assim que a gente precisa sim de ter empreendedores com mentalidade trabalhada, com pessoas trabalhadas emocionalmente para entender aonde está o erro, aonde está o acerto, para continuar acertando e ter novos resultados também. E antes também de terminar, eu quero pedir para vocês seguir lá a Opções Estilo, que é a nossa patrocinadora oficial, que faz aí uniformes para toda a população, não só de Pindamonhangaba, mas para o Brasil inteiro. Entrega aí uniformes personalizados para empresas, para escolas. Então, se você estiver precisando desse serviço, com certeza a Opções Estilo é muito indicado. Gente, é isso. Eu agradeço muito vocês por estar aqui com a gente. Vai ter sempre conteúdos maravilhosos. Hoje a Nívia Helena teve prazer de estar aqui com a gente. Foi maravilhoso, né, Nívia? E eu quero muito agradecer a vocês e pedir para curtir, comentar, deixar like. E vai lá seguir também a gente lá no Instagram, que vai ser muito legal. @FalaMaelen e @MaelenJussiane sem preguiça. Beijo, gente. Tchau, gente. Beijo.